entendemos que a vinda de Cristo a este mundo é uma vida muito longa, né? Então, foi criado este plano um tempo antes, né, da criação, e para que um dia nós pudéssemos ter esse encontro pessoal com Cristo e com Deus. Então, feito este plano, chegou a hora, então, desse plano ser executado, né? E Cristo precisaria viver neste mundo da forma humana, não apenas na forma divina, né? Mas ele precisaria ser humano para poder reconciliar o homem com Deus. Então, o texto que diz que os anjos não poderiam fazer esta obra de reconciliar o homem com Deus, porque os anjos também foi um ser criado. Então, criatura não pode redimir criatura. Então, somente a divindade poderia resgatar a humanidade. E, neste plano, Cristo, então, se tornaria o Filho de Deus para nos resgatar. Então, nós vamos, então, falar agora da vida de Cristo, como foi a sua vida, a sua trajetória para o nosso resgate, né? Então, Cristo nasceu em uma cidade chamada Belém, que era território da Judéia, onde era habitada por todo o povo judeu. E Cristo nasceu em uma manjedoura, né? Nós vemos que o anjo havia falado com Maria, que ela daria luz a um filho, e o nascimento de Cristo foi dado na cidade de Belém da Judéia, nascido em uma manjedoura. E nós vemos que o nascimento de Cristo não foi uma festa apenas terrena, foi uma festa também lá no céu. No livro História da Redenção, diz que os anjos celestiais informaram os pastores do advento de Jesus, e luz e glória de Deus acompanharam o seu testemunho. O exército celestial tocou suas harpas e glorificou a Deus. Triunfantemente anunciaram o advento do Filho de Deus a um mundo caído, a fim de cumprir a obra da redenção e trazer paz, felicidade e vida eterna ao homem, mediante sua morte. Deus honrou o advento do seu Filho, os anjos o adoraram. Então nós vemos que foi uma festa completa, né? Tanto uma festa terrena, entre todos os pastores, todas as pessoas que criam que aquele menino era de fato o Messias, o Filho de Deus, e uma festa também no céu, né? Nós vemos que os anjos glorificaram a Deus porque o plano da redenção estava agora sendo concretizado, né? Então, após o nascimento de Cristo, precisaria ter ali uma purificação pós-parto. Essa purificação pós-parto nós encontramos em Levítico capítulo 12. Livro de Levítico capítulo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, se uma mulher der à luz e tiver um menino, ficará impura por 7 dias, ficará impura como nos dias da sua menstruação. E no 8º dia, o menino será circuncidado na pele do seu prepúcio. Então, após o nascimento de Cristo, então, era necessário, segundo as leis de Moisés, haver esta purificação pós-parto. Esta purificação levaria, então, 7 dias. E no 8º dia do nascimento do menino, ele precisaria ser circuncidado. E foi o que aconteceu com Cristo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 21 e 22, diz assim: quando se completaram os 8 dias para um menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo
ao Senhor. Aqui então se inicia agora a trajetória de Cristo neste mundo caído. A trajetória de Cristo no resgate do ser humano para lhe conceder salvação e vida eterna. A infância de Cristo foi uma infância diferente. Nós vemos que Cristo crescia, e o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz que o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós vemos aqui que Cristo era um homem muito sábio. E antes de se tornar um homem sábio, já era uma criança muito sábia. Diz que a graça de Deus estava sobre ele. E o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Por que diante de Deus e também dos homens? Há uma parte da história de Cristo, na qual, na ocasião da Páscoa, como costume de todos os judeus, eles iam até Jerusalém para festejarem, né, esta ocasião especial. E neste dia, Maria, José e Cristo estavam em Jerusalém, até que, terminado o dia das festas, os pais de Jesus voltaram, né, estavam retornando para casa, quando perceberam que Cristo não estava com eles, né? E nessa ocasião, Cristo tinha 12 anos de idade. E ali Maria e José, voltaram à procura de Cristo, e passaram-se 3 dias, eles acharam Jesus no templo, onde Cristo estava ali sentado entre os doutores, ouvindo e também fazendo perguntas. E nós vemos que Cristo crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, porque todos aqueles doutores que ali estavam, que eram homens estudados, e nos tempos antigos, no dia de hoje, eram teólogos, né? E aqueles homens, aqueles doutores que estavam ali, diz Lucas capítulo 2, versículo 47, que todos os que ouviam ficavam admirados com a inteligência e com as respostas de Cristo. Nós vemos que Cristo já era uma criança que entendia, uma criança que estudava e que entendia a missão que ele tinha aqui na Terra. E quando os pais de Cristo, né, disseram que ele precisava ali estar acompanhando a eles, Cristo disse que ele estava fazendo a obra que ele deveria fazer, que era a obra de seu pai. Então, passado a infância de Cristo, vimos que ele estava crescendo em sabedoria, em graça, que Deus estava derramando as bênçãos sobre Cristo. Chegou o momento do batismo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então nós vemos que Cristo agora iniciaria o seu ministério. Cristo foi batizado no ano 27, com 30 anos de idade. E nós vemos isso seguindo um pouco a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel capítulo 9, versículo 25. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será edificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Então aqui, depois destas 7 semanas e 62 semanas, se daria então o batismo de Jesus. E o batismo de Cristo, então, se dava ao início de seu ministério. Nós vemos no livro História da Redenção, que Ellen White
diz que os anjos de Deus pairaram sobre a cena do seu batismo. O Espírito Santo desceu sobre a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. E ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nele, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali foi uma das cenas mais emocionantes, uma das cenas emocionantes da história de Cristo, onde Cristo agora estava, além de ter sido preparado nesses anos na qual ele estava na Terra, ele receberia agora uma missão difícil, que era a pregação do Evangelho e o início do seu ministério. Vejamos que quando Cristo estava sendo batizado, João Batista ainda tinha certa dúvida. E Ellen White diz na História da Redenção que João Batista não estava certo de que era o Salvador que viera para ser por ele batizado no Jordão. Mas Deus lhe prometera um sinal pelo qual conheceria o Cordeiro de Deus. Aquele sinal foi dado ao repousar sobre Jesus a pomba celestial, e a glória de Deus resplandeceu em redor dele. João estendeu a mão, apontando para Jesus, e com grande voz exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos que João Batista, ao receber o sinal daquela pomba que pairava sobre Cristo, ele entendeu que de fato Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, e Jesus seria agora o Salvador de toda a humanidade. Após Cristo ser batizado, ele dá início, então, ao seu ministério. O ministério de Cristo, ele é dividido em 3 anos, em 3 etapas. Lucas capítulo 3, versículo 23, diz que ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. Agora Cristo passaria por tempos de dificuldade. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, é o momento na qual Satanás começa a tentar os filhos de Deus, para fazer com que eles pequem. Quando Cristo recebe, então, o seu ministério, Cristo é levado para o deserto, para que ele passe pela prova e pela tentação. No livro História da Redenção, nos diz o seguinte, que Satanás quis fazer Jesus vangloriar-se com a misericórdia de seu Pai e arriscar sua vida antes do cumprimento de sua missão. Ele tinha esperado que o plano da salvação fracassasse, mas este plano estava muito profundamente estabelecido para que fosse subvertido ou prejudicado por Satanás. Então nós vemos que enquanto Cristo estava no deserto, ele passou por algumas provas. Cristo passaria ali 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Nós sabemos que o deserto é um local muito quente, e Cristo ali passaria por uma prova muito difícil. Satanás, de início, ofereceu a Cristo comida para que Cristo comesse, né? Cristo disse: nem só do pão o homem viverá. Depois Satanás ofereceu a Cristo todas as glórias na qual o mundo puder oferecer. E por fim, Satanás levou a Cristo até o alto do monte e disse que se ele de fato era o Filho de Deus, que ele se jogasse, né, lá de cima. E Cristo disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, passados-se os 40 dias, na qual Cristo passou lá no deserto, na qual foi tentado e passou por estas provas, Cristo, então, daria início à sua obra. Diz o livro História da Redenção
que Cristo iniciou a sua obra quebrando o poder de Satanás sobre os que sofriam. Restabeleceu os doentes à saúde, deu vista aos cegos e curou os coxos, fazendo-os saltar de alegria e glorificar a Deus. Restabeleceu a saúde os que tinham sido enfermos, e por muitos anos presos pelo poder cruel de Satanás. Com palavras cheias de graça, consolava os fracos, os receosos, os desanimados. Irmãos, nesse ponto, nós vemos o quanto nós devemos aprender com a pregação do Evangelho. Porque muitas das vezes, nós, ao pregarmos o Evangelho, nós levamos muitas doutrinas, pode, não pode, mas nós vemos que quando Cristo inicia a obra, ele não inicia dizendo ao povo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele primeiro, ele consola o coração daqueles que sofriam, cura os enfermos, faz milagres, para que o povo entenda de fato o que era o amor. E Cristo demonstrava para as pessoas o amor de Deus. E da mesma forma na qual Cristo iniciou o seu evangelho, demonstrando o amor para com as pessoas, é o mesmo evangelho que nós devemos primeiramente pregar nos dias de hoje. Antes de qualquer doutrina, antes do que deve ou não se deve fazer, nós devemos apresentar para as pessoas, primeiramente, o amor de Deus. Este amor na qual Cristo apresentou primeiramente no início da sua obra. Após Cristo voltar ali do deserto, Cristo, ele chegou a Galileia, foi diretamente nas sinagogas e começou também a ensinar o povo. Porém, o povo judeu, eles foram tentados por Satanás. Diz o seguinte: foi-me mostrado que Satanás e os anjos estiveram muito ocupados durante o ministério de Cristo, inspirando aos homens incredulidade, ódio e escárnio. E um outro texto diz que Satanás e os seus anjos cegaram os olhos e obscureceram o entendimento dos judeus, instigando os principais do povo e os governadores para tirarem a vida do Salvador. Aqui, Cristo enfrentaria uma oposição muito grande. Então, quando Cristo volta para a Galileia, Cristo, então, ele começa a pregar aos sábados nas sinagogas, ensinando qual era a vontade de Deus. Porém, ali ele foi expulso pelos judeus. Judeus esses que não creram que Cristo era de fato o Messias, que Cristo era o Salvador, que Cristo de fato viria para resgatar a raça humana. Não entenderam porque Satanás obscureceu a mente, os olhos, para que eles não enxergassem que Cristo era de fato o Salvador. Mas o livro da história da redenção diz que a vida de Cristo estava repleta de palavras e atos de benevolência, simpatia e amor. E Cristo começou a demonstrar todos os seus atos de benevolência, de simpatia e amor na pregação do Evangelho. Então, Cristo passou agora a fazer curas, a fazer milagres e a demonstrar esse amor para com o povo. Cristo, então, curou o leproso, curou a sogra de Pedro. Cristo também curou o endemoniado. E uma das histórias marcantes de Cristo foi o paralítico de Cafarnaum. Nós vemos que aquele paralítico creu, de fato, aquele homem era o Messias, Cristo era o Salvador. E após ele, paralítico, conseguir entrar na casa onde Cristo se encontrava, Cristo ofereceu ali o perdão pelos seus pecados e também fez aquele paralítico andar. E ali o povo ficou muito admirado com o que Cristo fazia
Só que houve uma classe de pessoas também que julgou a Cristo, porque que ele estava perdoando o pecado se ele não era Deus. Então, Cristo enfrentou também uma oposição muito grande. Então, quando Cristo chega ao terceiro ano do seu ministério, Cristo ele precisou mudar o seu jeito de ensinar. No terceiro ano do ministério de Cristo, os fariseus, eles ouviam as mensagens de Jesus e depois distorciam o que Cristo falava, para fazer com que o povo duvidasse de que Cristo era de fato o Messias. E ali Cristo passou a usar as parábolas como ensinamentos. As parábolas são ensinamentos paralelos a uma lição principal. E Cristo passou a usar as parábolas para ensinar o povo, dificultando também o entendimento dos fariseus, que não entenderiam como distorcer as palavras de Cristo. E Cristo ele foi um grande exemplo de como não julgar o povo e de como pregar para as pessoas. Então, Cristo não julgou a mulher adúltera quando todos ali estavam julgando, e Cristo nos deu um exemplo de como pregar para as pessoas. E esse exemplo nós vimos na história da mulher samaritana, onde o povo judeu não falava com o povo de Samaria, e ali Cristo quebrou esta barreira, mostrou o evangelho para aquela mulher, e que através do seu testemunho muitas pessoas aceitaram a mensagem de Jesus. E quando nós falamos de parábolas, nossa mente é levada para muitas parábolas na qual Cristo ensinou. Mas eu quero falar com os irmãos da parábola do filho pródigo, na qual o filho pródigo somos nós, nossa vida cristã. E muitas das vezes nós queremos sair, queremos curtir a nossa vida, queremos fazer as nossas vontades, e ali nós vemos o pai daquele filho pródigo, que quando vê o seu filho retornando, ele fica de braços abertos, esperando pelo seu filho e perdoa o seu filho. Aquele pai é Deus na parábola. Quando nós saímos, nós cometemos os nossos erros, mas quando voltamos, Deus está de braços abertos para nos receber. Deus perdoa pelos nossos erros e nos aceita de volta como seus filhos. Então, irmãos, a vida de Cristo, ela iniciou-se em Belém, teve sua infância com muita sabedoria e entendimento, se batizou no ano 27, com 30 anos de idade, e ali iniciou-se então o seu ministério. No ministério de Cristo, nós vimos o exemplo de como vencer as provas e as tentações. Nós vimos o exemplo de como nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Não devemos apenas mostrar doutrinas, o que deve e não se deve fazer, mas devemos mostrar o amor de Deus, esse amor que Cristo demonstrou para o povo. E a vida de Cristo deve ser para nós um exemplo. Ao olharmos para a vida de Cristo, nós devemos espelhar-nos nele para que nós saibamos como viver nos dias de hoje, como passar pelas provas, como passar por tentações e, acima de tudo, como pregar o Evangelho, como ensinar às pessoas o amor que Cristo ensinou. Que nesta manhã Deus nos ajude e Deus nos abençoe para que a história de Cristo, toda a sua vida aqui na terra, seja um exemplo para nós e que, ao analisarmos a história de Jesus, tudo que nós aprendermos, nós possamos colocar em prática em nossa vida e que o amor na qual Cristo demonstrou pelas pessoas, nós possamos demonstrá-las nos dias de hoje para a salvação de almas. Que Deus nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. A gente vê aí na vida de Amém. Cristo trabalho social, né? O trabalho social, e
e a mensagem. Então, é isso que nós devemos aprender, né? Fazer o trabalho social com as pessoas. Maravilhosa mensagem, Alisson. Obrigada. Nós vamos agora terminar com as últimas orações. Irmã Sandra. Então, bom dia a todos mais uma vez. Oi. Como o nosso tempo ainda está um tempo bom, a gente vai fazer a leitura dos pedidos de oração desta madrugada. A irmã Lília Cordeiro, ela agradece a Deus por mais essa bênção que Ele concedeu a ela com a vida e agradece a Deus por tudo. A irmã Kelly Santana também é grata a Deus por mais um dia e pede que oremos a Deus porque ela está sem internet, está com dados móveis. Ontem não foi isso, no horário da reunião, no caso é só um pedido. A irmã Kelly continua pedindo oração pelos seus filhos, sobrinhos, pelos seus pais, irmãos e cunhados, pelo seu sogro, pelos seus amigos, Neia, Antônio, Genilde e a irmã dela, Ergília. Todos estão com câncer. Pede que possamos orar pelos seus pedidos em nome de Jesus. E pede para que nós não venhamos esquecer de orar pelo seu esposo. Ela terá que levar ele no médico hoje. A irmã Maria Eunice agradece a Deus por tudo e pede oração por ela e pelo seu esposo, que vai viajar hoje às 18 horas, de volta para Brasília. Está no Piauí, para que Deus possa abençoá-lo em sua viagem e possa o livrar de todos os perigos nas estradas. A irmã Irani Domingos agradece a Deus pelo despertar e pede que continuemos orando pela família, pela sua família, em especial pela sua netinha Alice Valentina. A irmã Adriana Freire pede oração pela sua família, pelos seus vizinhos enfermos, por um trabalho que Deus abra as portas e se for da vontade, se essa for da vontade de Deus. A irmã Josiete Rego pede oração, que tem sido grande as lutas em sua vida, que o Senhor o habilite com sabedoria e discernimento, com visão e discernimento, confiando na fidelidade do Pai. Oremos pelo poder de Cristo sem medida na vida dela. A irmã Maria Eunice pede oração, que continuamos orando pela libertação de seus filhos e conversão dos mesmos. A irmã Maria Eunice continua pedindo oração também por ela, pela sua filha Jeane, que não está bem de saúde. O irmão Eliés Santiago agradece a Deus por tudo que ele tem lhe concedido e também por mais um ano de vida ao seu segundo filho, Rafael Mendes. Que Deus o abençoe sempre. Pede oração por ele e por toda a sua família, pela sua esposa Poliana, pelos seus filhos Gabriel, Rafael e Lana Gabriela. A irmã Áurea Tavares pede oração pelas suas duas filhas, Anne e Aurélia, para que Deus possa estar libertando as idades do mundo. A irmã Marineide pede oração por ela, pela libertação dos seus filhos Júlia, João Vitor, Michele, pelo seu genro Roniele, pelos seus netos Emanuel e Gabriele e todos os seus familiares. A irmã Leda dos Santos agradece a Deus por mais um dia e pelo o plano de salvação, que é pedir oração pelo seu marido que está com
com um problema de saúde chamado nervo ciático. Os remédios não estão servindo, mas agora, mesmo estando na UPA com ele sente muita dor, que ele sente, ele sente muita dor, que os irmãos possam estar orando por ele. O nome dele é Rafael, pede em nome de Jesus. O irmão Elias Santiago continua pedindo oração pela sua saúde e fé e de seus pais, Ézio Mendes e Conceição Mendes. Pede pelo derramamento do Espírito Santo sobre eles e sobre todos nós também. Amém. A irmã Maria José pede oração pela sua mãe que está desenganada dos médicos, mas não de Deus. E por todos os irmãos que Deus venha nos dar força, por todos os seus irmãos, que Deus possa os estar dando força neste momento, que não está sendo fácil. A irmã Leda dos Santos pede oração por ela também, pelos seus filhos e por toda a sua família. Ore também pelo jovem Joás, que Deus faça o melhor na sua vida. Irmãs, como tem muito pedido para fazer e nosso tempo já está se esgotando, iremos para as orações finais. Deus sabe todos os pedidos que estão escritos aqui e aqueles que estão no íntimo do nosso coração. Então, neste momento, iremos para as orações finais e eu gostaria de convidar a irmã Alcenira para fazer a próxima oração. Amém, irmã Alcenira? Amém. Amém. Então, neste momento, a irmã Alcenira vai fazer a próxima oração. Em seguida, vem o nosso mensageiro, o irmão Alisson. E em terceiro, vai ser a irmã Alexandra, que vai designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Então, a irmã Alcenira irá estar orando em prol de 2 objetivos, que é por 2 listas de libertação. Libertação para a verdade e também pela lista de libertação e conversão verdadeira. E o irmão Alisson irá estar orando pelos nossos irmãos enfermos, de modo em geral, tanto físico como espiritual, e também pelos pedidos que foram escritos aqui no chat. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar o irmão Reginaldo. Irmão Reginaldo, Amém, irmã. nós estamos vivendo um tempo bem solene, que são as eleições. E a palavra de Deus diz que precisamos orar pelos nossos governantes. Então, o irmão vai fechar a oração em prol dessa eleição, que seja realizada, né, conforme a vontade do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu santo nome. Na tua presença, Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia e por todas as bênçãos recebidas de ti. Grata também te peço que perdoe os nossos pecados, não impute os mesmos, não olha para nossas fraquezas, nosso defeito de caráter, mas olha para a necessidade que temos de ti e o desejo do nosso coração de sempre procurar fazer a tua vontade. Quero neste momento, Pai, interceder através da justiça do teu Filho Jesus por todos os pedidos dos nomes das pessoas que estão na lista por libertação. Que eu possa, assim como o Senhor libertou muitos endemoniados no passado, quando o Senhor estava aqui presente na terra como ser humano, que o Senhor possa também, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia, libertar essas pessoas dos agrilhões do inimigo. E eles possam, assim, libertos, livres, testemunhar do teu amor e ser condutores de bênção a outras pessoas. Quero também te suplicar uma bênção pela nossa conversão verdadeira. Todos, Senhor, que lutou por esta fé, uma vez entregue os santos, que possamos nos libertar das raposinhas, de tudo aquilo que ainda nos impede uma completa comunhão contigo. E assim como os discípulos, eles alcançaram o padrão de poder receber o Espírito Santo, que nós também possamos alcançar o padrão de homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus, para que venhamos assim receber a chuva serôdia, iluminar a terra, teu poder e glória,
e quando tu vieres, possamos dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardava e ele nos salvará. Alegremos na sua salvação. Oramos te pedindo essas bênçãos e outras que não sei pedir nem pensar, crendo que tu nos ouve pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nos encontramos nesse momento diante da tua presença, agradecidos por todas as bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que o Senhor ainda nos concede de podermos estar estudando e aprendendo mais sobre a tua palavra. Pedimos encarecidamente que o Senhor possa curar todos os enfermos que se encontram nos leitos dos hospitais, se encontram em casa, com alguma dificuldade, alguma enfermidade. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos também que o Senhor cure as nossas enfermidades espirituais, nas quais também temos dificuldades. Que o Senhor possa estar presente em nossa vida, que nós possamos então nos dedicarmos em fazer a tua obra, para que nós possamos também sermos curados de nossas dificuldades espirituais, para que nós possamos assim viver uma vida em consagração para ti. Também pedimos que o Senhor possa atender a cada pedido de oração que foi exposto, que o Senhor possa atender a cada pedido conforme a tua vontade e conforme a nossa necessidade. Também pedimos uma bênção especial para o restante desse dia. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos por atos, ações ou até mesmo pensamentos. Pedimos também que o Senhor nos abençoe em nossa vida espiritual, para que nós possamos olhar o exemplo de Cristo e que possamos, tudo que aprendermos ao olharmos e analisarmos a história de Jesus, que possamos colocar em prática em nossa vida diária. Possamos vencer as provas e as tentações, possamos entender o verdadeiro evangelho, e o mesmo amor na qual Cristo demonstrou pelas pessoas, que nós possamos, no tempo de hoje, na pregação do evangelho, possamos mostrar o amor de Deus por cada alma. Seja conosco o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Continuamos, Senhor, na tua presença, agradecido por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por mais uma noite, obrigado por mais este despertar. E obrigado, Senhor, por já ter ouvido a tua palavra nesta manhã, onde fortaleceu a nossa vida e onde nós aprendemos, Senhor, algumas lições. Que o Senhor venha cada dia preencher o nosso coração e que também eu peço uma bênção especial para quem está na sala, Senhor, quem ouviu essa mensagem. Estamos aqui porque queremos aprender, porque queremos começar o dia já na tua presença. Te peço que o Senhor venha nos conceder um dia maravilhoso na tua presença e nos ajude para que possamos, através da tua direção, sempre estar escolhendo o que é reto e agradável diante do Senhor. Eu peço também nesse momento, Senhor, em favor do cenário que está no mundo, no Brasil hoje, que são as eleições. Sabemos, Senhor, que o Senhor que conduz as nações, que direciona as pessoas. E cremos que o Senhor irá colocar a pessoa que for sentar ali é de acordo com a tua palavra, com o Senhor, e que o Senhor vai, conforme o Senhor vai colocar essas pessoas para cumprir o teu propósito. Eu peço ao Senhor que venha conceder a tua graça a cada um, para que possamos, Senhor, sempre agir com sabedoria e também estar orando por esses governantes, por essas autoridades que são colocadas para sempre trabalhar em prol do crescimento do Brasil. Eu te peço que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, cuidar de cada pessoa que tem um cargo desse. Que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, para que eles venham realmente com o coração estar trabalhando em favor daquelas pessoas menos favorecidas, Senhor, que tanto necessitam. Que o Senhor possa, assim, quebrantar o coração de cada um neste momento e
e que o Senhor possa assim vir ajudar, perdoando os seus pecados e também direcionando eles cada dia ao Senhor, para a verdade, para que eles possam, Senhor, compreender o quanto o Senhor ama e o quanto a responsabilidade eles têm de, assim, fazer o que as pessoas esperam que eles façam. Eu peço que o Senhor possa nos conceder um dia feliz, pedimos o perdão de todos os nossos pecados e nos ajude nesse dia concedendo a tua graça, nos conforte, nos perdoe e nos ajude, Senhor. Nos dê ânimo para que possamos a cada momento deste dia agir conforme a tua santa vontade. É o que eu te derramo uma porção dobrada do Santo Espírito sobre as nossas vidas. É o que eu peço nesta manhã em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado, eu sou muito grata a Deus. Quero avisar aos mensageiros que as mensagens vão ser gravadas. Então, os irmãos que às vezes pedem por causa de internet e outras situações, não vão deixar de saber sobre a mensagem que foi estudada na madrugada, né? Quero que vocês orem pelo irmão Fernando, que é ele que está responsável em gravar as mensagens e se disponibilizou de realizar esse trabalho. Deus seja louvado por isso. Vamos concluir. Amém. Maravilhoso Deus, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade maravilhosa de aprender de Ti, Senhor, que é nosso coração. E em Teu nome concluímos esta reunião. Que a paz e o amor de Jesus esteja em cada coração. Queridos irmãos, um bom dia, até amanhã. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Para a graça de Deus. Bom dia.